Sim. Aí eu lembro que fui lá assistir os vídeos no YouTube. E logo eu assistindo assim, eu falei, meu Deus, isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Mas tá, fui, né? Antes minha mãe fazia ovo de Páscoa, assim, pra gente em casa mesmo na época. Sim. Ela sempre fazia. E eu falava, não, pelo menos derreter chocolate eu sei, né? Uhum. Aí ele comprou as coisas. Eu lembro que o valor, se eu não me engano, foi R$50. Eu acho que foi, por aí. O uns primeiro 50 reais. investimento foi Primeiro- R$50. Aham, foi Primeiro R$50. investimento. Aí ele foi, comprou as coisas, um chocolate, que na época nem era o melhor, mas como a gente Aham. não sabia de muita Sim. coisa, aí eu fui. Eu lembro que na minha casa ainda tava... Eu morava na casa dos meus pais, a gente começou na casa dos meus pais a fazer isso. Aí eu lembro que num dia, se eu não me engano, tava eu, ele, minha mãe e uma amiga minha, Juliana. E tá, vamos lá. Aí eu comecei a fazer recheio, eu não sabia como fazia, mas fui na cara e na coragem. Aí eu comecei a estudar mais sobre isso com tudo no YouTube. Até então não tinha pagado curso nenhum. O primeiro doce foi brigadeiro. Foi brincadeira. Aham. Aí eu comecei a ver coisas no YouTube. E tá, peguei, ficou bom. Comecei a vender na escola e dar pra ele pra entregar na faculdade. Na escola eu tinha um grupo de amigas, se eu não me engano, era 5 amigas. Aí, tipo, elas eram do terceiro ano e eu era do primeiro. Aí, como do terceiro ano geralmente conhece mais gente, conhece Sim. a escola toda, aí eu falei, não, vocês anunciam e eu vendo. Aí eu tinha uma amiga que ela gritava na escola, atrô! Gente... A gente vendia trufa, tá? Ah, vocês vendiam A gente vendia trufa. trufa. Ah, tá. Eu não expliquei isso direito, mas a gente vendia trufa. Que é o primeiro produto que vocês Foi tinham o era produto trufa. Que Que fez a gente começou. criar. Até então, nosso nome era Trufas da Nath. Trufas da Nath. Até então, Trufas nosso da nome Nath. era Trufas da Nath. Aí você começou, já fez Instagram? Nessa mesma época já Sim. fez Instagram? Logo, já comecei. A gente já começou e já fez o Instagram, entendeu? Até então, esse meu Instagram ainda, o mesmo Sim. Instagram. Aham. Aí o primeiro nome dele foi Trufas da Nath. Trufas da Nath. Depois a gente foi começando a fazer outros produtos e aí eu troquei o nome dos da Por Nath. Mas doce. isso eu conto depois. Sim. Foi quanto tempo mais ou menos depois? Foi uns 4, 5 meses mais ou menos. 5 meses. que a gente Depois da trocou o nome. criação. Começou Isso, só depois com da trufa. criação. Só Foi trufa. só com trufa. Só que eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de viver na mesmice. Eu odeio viver na mesmice. Pra mim, Aham. se passar, por exemplo, 3 meses, eu já tenho que inventar alguma coisa nova. Eu já tenho que fazer algo novo. Tanto que eu, Isso é o espírito de Sim. empreendedor. se eu viver pra mim na mesmice, parece que eu tô perdendo tempo. Eu olho pra ele e falo, não, a gente tá perdendo tempo. Não é assim. Tanto que a gente começou a dar curso online já estamos com a loja. Sério? Não, Nossa, segura aí um nossa. pouquinho esse assunto aí. Nossa, massa. É, eu Gente, quero- pega a visão, pega a visão. Sobe um pouquinho seu microfone aqui. Oi. Aí. Eu quero. E aí, você continuou vendendo na escola? Qual que era o preço? Vocês gastaram R$50 pra fazer os primeiros. Eu não lembro qual era o preço, você lembra? Vocês vendiam... Tipo, vocês tinham o Se eu, preço. se eu não me engano, as primeiras trufas foi vendida a R$1,50. Aí depois, logo depois que a gente vendeu o primeiro, a gente viu, ó, tá O pessoal barato. gostou. O pessoal adorou, né? Era muito gostoso. E vocês lembram mais ou menos o custo de produção por trufa? Não, a gente não fazia isso, é. entendeu? Não, A gente não. só pegava A gente e não- queria fazer e vender. Aham. A gente não fazia, não calculava igual Sim, hoje, que a gente aham. calcula, tem Ah, a tabela de precificação, tudo certinho. Não. Pode falar. Estamos tendo um ADR aqui. Eu tô querendo te atropelar. Não, mas pode falar. Não, pode falar, a Aí gente vai e fica à volta no vontade. assunto, não tem problema. Aí logo depois que a gente, eu acho que é a primeira, segunda semana, só que a gente vendeu em 50, logo depois a gente aumentou o preço e criou outros sabores de trufa pra gente vender também, porque a gente fez um sabor, se não me engano foi um sabor só que a gente fez no começo, depois a gente já abriu, na outra semana a gente abriu já 4 sabores. Nossa, foi muito rápido, assim, foi rápido. Tipo, Foi. foi a evolução, é isso que a Fernanda falou, entendeu? Mesmice, a gente nunca quis ficar nisso, na mesmice. Então, a gente na segunda semana a gente já inventou mais sabores, entendeu? Os outros sabores, se eu não me engano, era de mousse, né? Era mousse, Maracujá, mousse de limão. aí ninho com Nutella, ninho com morango, se eu não me engano. Sim, todas as coisas que a gente pegou pela internet, pelo YouTube mesmo. Sim. Porque o YouTube, querendo ou não, ele sempre tem muita fonte. O Nossa, YouTube tem muito, muito ensina ensinamento. muita coisa, né? Tem muito ensinamento. E a internet ajudou bastante vocês a escalar esse negócio, né? Tipo, Foi. começar a vender mais. Por exemplo, vocês viram que vocês venderam, sei lá, na primeira semana, na primeira remessa, vendeu 50. Muito disso foi influenciado através da internet. Tipo, sabia que você estava vendendo lá, aí chega lá e compra.
Não que... É lógico que o marketing pessoal, né, do boca a boca também ajuda Eu acho que muito. nessa época foi o principal, não foi não? O quê? Ou a internet foi o principal? Não, na O época boca a na boca. escola, foi o boca a né? boca. É. Na época era o boca a boca. Porque era assim, eu era de uma. Por exemplo, quando eu vendia, eu era de uma turma, aí nesse período que eu comecei a namorar com a Fernanda, eu mudei de turma, entendeu? Aí eu conheci, eu era amigo de 2 turmas diferentes. Então eu ia em uma sala, vendia lá e ia em outra sala, entendeu? Sim. E vendia lá também. Sim. E aí foi isso que ajudou um pouco a melhorar um pouco nossas vendas também, na época, né? Sim. Aumentar a receita. Aumentar a receita, esses tipos de coisa.